Opa, bom dia. É o seguinte, talvez eu me arrependa muito de ter feito esse vídeo com certas opiniões mais lá pra frente, mas eu tava desesperado. Sabe aquela sensação de você ter começado a jogar algum game e ficar louco pra compartilhar o que você achou dele? Mesmo nem tendo terminado, mesmo tendo dropado, que seria uma puta hipocrisia, mas então eu não consegui me segurar mesmo. Eu não dropei, tá? Zumbis. Inicialmente era o conceito da franquia de Resident Evil. Vocês sabem, né? Eu não joguei muito, cheguei a jogar o 4 até uma parte no PS2 e zerei o 6, mas só a experiência desses jogos me fez entender que era survival horror de zumbi, pelo menos no início. Todo mundo sabe que eu odeio survival horror, mas o Resident sabe utilizar esse gênero muito bem, então eu acabei jogando, né? Mas tem uma coisa no Resident Evil 7 que especificamente me deixou meio pra baixo. Eu percebi nele um certo clichê. Calma, meu amigo fanboy David Jones, eu não vou tacar o pau no Resident, na verdade eu quero mesmo é trocar de opinião sobre, claro, sem spoilers, mas se você acha o contrário do que eu vou falar aqui, eu vou ficar muito grato de ler e entender a magnitude do que você acha do jogo, então calma. Calma. Opa, meu nome é Luca e hoje eu vou te explicar por que Resident Evil 7 é um clichê ambulante. Pra falar a verdade, eu não cheguei a zerar o mesmo, na verdade eu diria que eu nem mesmo passei da metade, eu literalmente joguei só o início e vim correndo dar uma opinião na internet. Resident Evil 7 começa com uma espécie de ligação de uma moça chamada Mia. Primeiramente parecia que ela tava num lugar distante, gravando um vídeo pra falar que tava com saudade do marido no seu trabalho de babá. Nada demais, né, mas esse maridão parecia estar numa depressão profunda, dá pra perceber isso quando a câmera em primeira pessoa se afasta e vemos o ambiente ao redor. Outro vídeo é aberto, dessa vez da Mia toda desgraçada em uma espécie de porão, dizendo que seu marido tinha razão e dando um último aviso de que era pra ele ficar longe. 3 anos se passam, o marido dessa Mia, até onde eu joguei, era o personagem principal desse game, seu nome era Ethan. Ethan parecia estar numa viagem em direção a Duvay, em Louisiana, por conta de um e-mail que havia recebido da Mia, onde ela supostamente estava viva, pedindo pra ele ir a buscar. Por que não, né? Simplesmente por que não ir? Logo o Ethan sai do carro e a primeira coisa que me deixou meio pá por alguns segundos foi perceber que a câmera era em primeira pessoa mesmo e não em terceira pessoa. Olha, tem algo que é lei na franquia de Resident, caso você não saiba. Em todos os que eu vi, pesquisei pelo menos, todos, literalmente todos que eu vi, tem a famosa câmera em terceira pessoa. Os primeiros ali, o 1, 2 e 3, tem aquela câmera estática que não me agrada nem um pouco. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, aquela câmera horrível de PS1. O 4, 5 e 6 já dão aquela melhorada sinistra e gradativa nos gráficos com a câmera que acompanha o personagem de costas, o que é muito bom, mas aí vem o 7 pau, taca aí uma câmera em primeira pessoa. O que me deixou meio triste é que essa câmera em primeira pessoa é usada em geralmente quase todos os jogos indies de terror que eu tenho desprazer ou prazer raramente de jogar. Eu já fiz um vídeo reclamando sobre como todos esses jogos têm potencial, mas parecem ser uma cópia um do outro. Uma coisa que todos compartilham é essa câmera em primeira pessoa, mas se você acha que esse clichê para por aí, você tá muito enganado, aguarda aí que vem mais coisa. Bom, chegamos a uma espécie de mansão, mas claro que seu portão tava trancado, nos levando a achar outra forma de entrar. Adivinhem, por dentro de uma fucking floresta bem apertadinha, o que poderia dar errado? Inclusive esse portão trancado me lembrou bastante Outlast, mas não que isso seja algo ruim, algo pra reclamar nesse vídeo, é só um comentário mesmo. Ao caminharmos mais adentro dando a volta nessa floresta, encontramos uma espécie de van cheia de coolers e coisa de câmera, mostrando que alguém esteve ali antes da gente e tem uma placa escrita "Aceite o presente dela". Essas jogadas, elas são muito boas, pois causam tensão no jogador, tensão essa que é alimentada logo depois, quando o homem passa de fininho ali pela frente e simplesmente some depois. Andamos mais um pouco e vemos outro típico clichê de jogos de terror, ou talvez nem seja clichê, mas é algo que eu já vi algumas vezes. Carne, pedaços de animais apodrecendo em cantos aleatórios do game sem motivo específico. Inclusive tem essa construção aí que representa uma espécie de porta, o que me lembrou muito Tomb Raider de 2013, aquele primeiro lá. Inclusive eu já zerei, puta que lá merda, que jogo bom, amigos e amigas. Tomb Raider utiliza muito e bota muito nisso coisas de gore, principalmente carne de animais, corpos em decomposição, mar de sangue, enfim. Eu diria que essa é uma das graças do jogo, que dá um tom de terror a mais. Mas vamos ser sinceros, depois de tanto tempo utilizar esse tipo de construção com carne de animal e sangue ficou meio batido. Não que seja ruim colocar isso no jogo, mas podemos combinar, querendo ou não é um clichê. Um clichê bom pode ser, mas ainda é um clichê. Por favor, não me massacre, eu tenho família. Enfim, a gente desce e finalmente vê o fundo da casa, onde encontramos a bolsa da Mia junto com seu e-mail nada suspeito. Vem me pegar. Ah, sai fora, né? Algo tava muito errado nessa casa bizarra, mas mesmo assim nós entramos. A luz desliga e adivinha, a porta fecha atrás da gente. E sim,
tava trancada. 3 pontos de clichê pra essa cena. Eu acredito que eu não preciso falar mais nada. Pra quem já jogou muito jogo de terror como eu, essas partes aí tiram a graça do jogo porque são simplesmente muito previsíveis. Ou talvez eu tenha que parar de ser analítico e lógico e tentar colocar meu emocional ao jogar. Vai saber, né, manos? A casa da fazenda Baker era extremamente escura e imunda. Dentro do micro-ondas tinha um cadáver de um corvo, boatos de que foi o mesmo corvo que você matou lá no 4, e dentro da geladeira tinha isso aqui. Eu não sei dizer exatamente qual era a pegada dessas coisas aqui, mas querendo ou não também é outro clichê. Dentro da casa a gente não ouve nada a não ser barulhos aleatórios e achamos também uma fita nomeada como filmagem da casa abandonada, datada do dia 1 de junho. Tem um player de VHS ali, então colocamos a fita pra assistir e parecem ser 3 caras nomeados como Clancy, que somos tecnicamente nós, Pete, esse cara que é babacão e chato de terno, e André, que é esse daí que não é ninguém, né, que filma essas casas abandonadas por entretenimento, sabe, tipo Renato Garcia, Caçadores de Lendas, essas porra aí. Bom, acontece que quando eles estavam gravando e falando sobre a casa, o André sumiu e então o Pete junto comigo vai à procura dele. Andando pela casa, o Pete encontra uma espécie de alavanca embaixo da fogueira e puxando abre uma passagem secreta em uma das paredes da sala. O Pete praticamente nos obriga a ir primeiro e isso daqui acontece. É assim que termina a fita. Bom, nada a reclamar. Até agora vemos que apesar dos clichês do jogo, ele certamente tem seu diferencial na história, que olha, é uma das poucas coisas que salvam Resident 7 do completo clichê que seria algo muito ruim. Aquela alavanca continuava na casa e, claro, abria a mesma passagem secreta. Acontece que quando tentamos descer nessa escada, a mesma se quebra. Nós caímos lá embaixo e agora, por enquanto, não temos chance nenhuma de voltar lá pra cima. Então o jeito é explorar esse local subterrâneo estranho. O negócio é que quando estamos explorando, encontramos uma poça de água e precisamos nos escorar por debaixo dela bem devagarinho e, claro, com direito a isso daqui. Ok, chegamos. Tá dando pra ir, tá dando pra ir. Então, vocês lembram de Tomb Raider, certo? A questão é que acontece quase a mesma coisa quando jogamos o mesmo. De início aquelas semelhanças poderiam ser mera coincidência, mas depois de 2 eu já não tenho tanta certeza disso. E nem fudendo que começou a chover, tá tudo dando errado. Nessa prisão encontramos a Mia, e apesar dela estar aparentemente bem, ela parecia estar meio lelé da cuca. Diz que não mandou aquele e-mail pro Ethan e chamava um homem de papai, extremamente assustada, dizendo que ele poderia chegar logo. Aí a gente entra numa espécie de sala, eu vou procurar ao redor, e alguém captura Mia à força, nos forçando a ir pra um caminho novo procurar por ela. Então subimos de volta pra casa e agora a gente percebe outro clichê, que é o clichê típico de casas assombradas. Casa de madeira, barulhos estranhos, chuva pocando lá fora, como aqui em casa também, móvel pequeno com telefone e algumas gavetas. Eu tenho certeza que você já viu esse padrão se repetindo em alguns jogos, mais especificamente o PT Silent Hill, que eu não sei se é assim que fala, mas fazer o que, né? Mas sim, esse corredorzinho aí em casa mal assombradinha é um clichê, quer você queira ou não. Aí aparece um típico porão escuro também, a gente desce e percebemos que a Mia foi controlada por um bicho feio aí que faz ela nos atacar com uma faca. Oh. Au! Meu Deus! Sinistro, né? A Mia acaba dizendo que merece passar por isso porque foi uma menina má e ela desmaia, dando só tempo pra ela acordar depois de novo, nos jogar contra uma parede, que por sinal tem um machado, ótimo pra usarmos inclusive, e aí que entra em um combate maluco mesmo, a Mia dando um monte de porrada e o Ethan tentando dar machadada nela. Enfim, a chuva tá pocando, mas já passa. Aí eu tento sair correndo, típicas perseguições de jogo de terror, eu acabo caindo num lugar lá, me fudendo, e quando acordo isso daqui acontece. Eat it. It's good. Some bitch wasn't no good if it hit him. Eita porra! Yes. Not to win, Marguerite. Kid Merda é boy's essa? got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Não, 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 não. Essa picanha tá azeda. Get the hell up, Marguerite. Get the hell out of here. You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, you son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! Tem mais alguns clichês depois dessa cena porque eu consigo meio que me soltar do lugar e o velho doente acaba me perseguindo com uma pá, tentando me capturar de volta e me matar, mas eu confesso que a partir daqui eu não joguei, então é pouca coisa pra jogar e bastante pra reclamar. Então vamos ver, perseguição na casa, porta fechando atrás, muita referência de Tomb Raider e outros jogos de terror, tem que achar fusível pra ligar energia, telefone tocando, chuva e corredor longo e o principal, câmera em primeira pessoa. Olha, não me leve a mal, esse jogo aqui poderia ser muito foda se estivesse tratando qualquer outro jogo de terror, mas estamos falando de Resident, meus amigos.
amigos. Como isso daqui virou um clichê de terror, mas tudo bem, já tivemos bastante jogos do estilo que conhecemos de Resident, esse daqui é só outro. Bora ficar tranquilo e aproveitar essa pegada de terror diferente, aproveitar que eles fizeram algo diferente e aproveitar os gráficos incríveis que Resident Evil 7 nos proporciona. Pra falar a verdade, eu não achei esse jogo ruim, muito pelo contrário. E à medida que formos jogando, eu tenho certeza que esse clichê vai ir diminuindo de qualquer forma. Eu amei esse jogo. Enfim, muito obrigado por ver até aqui e até a próxima, homies.